Agora nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus que nos é trazida nesta hora pelo pastor Nívio Fuschini Filho. O nosso texto que está em Salmos, capítulo 34, verso 17, que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu gostaria de ler também o livro que vamos estar falando nesta manhã, Esther, capítulo 5. Vamos ler apenas os 3 versículos aqui, que diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Nesse contexto que queremos trazer nesta manhã, sabemos que nesse livro de Esther não é mencionado o nome de Deus explicitamente, mas ele é tão implicitamente mencionado que se faz até explícito o nome de Deus. E vemos essa história maravilhosa, a atuação de Deus de uma maneira extraordinária. Deus está no controle de todas as coisas, nada em nossa vida acontece por acaso. E o que é que isso nos sugere? Faz a parte que cabe a você, meu amado irmão e irmã, e descansa no Senhor, fica em paz. Deus por muitas vezes está agindo para solucionar os teus problemas, os nossos problemas, muito antes mesmo deles acontecerem. E podemos ver isto de uma maneira muito marcante no livro de Esther. Nesse contexto histórico, o rei Assuero, ao terceiro ano do seu reinado, ele faz uma grande festa, e para o irmão ter o entendimento da dimensão desta festa, foram 180 dias. Imagina uma festa de 6 meses, onde ele convida ali as grandes autoridades da cidade, os oficiais, pessoas de grande eminência. E ao término dessa grande festa, ele faz mais uma festa de uma semana. Essa convidando os ricos da terra e os pobres também. E no final do 7º dia dessa festa, ele pede para que Vasti, que era a rainha, se apresentasse ali diante dos seus convidados. E nessa fala do rei, por certo, nesse tempo todo de festa, já tinha bebido muito, toma essa atitude, e Vasti, quando é chamada, ela se recusa a ir à presença do rei. E nessa recusa de Vasti, o rei fica muito decepcionado com isso, e muito aborrecido, e ele pergunta aos seus conselheiros o que ele deve fazer, o que ele poderia fazer para estar repreendendo e corrigindo e colocando uma solução nesse impasse ali. Então seus conselheiros falam que Vasti deve sair da presença do rei, não deve mais ficar na presença do rei, não se apresentar mais para o rei, porque se assim fosse perdoado uma situação dessas, iria acarretar uma situação muito difícil aos maridos. As esposas iriam ter um domínio, eles iriam perder a sua autoridade. E o rei concorda, e assim foi feito. E nesse feito, Vasti é tirada de cena aqui, logo no início do livro, e podemos ver a atuação de Deus agindo de uma maneira extraordinária, quando dão também o conselho ao rei Assuero, ou rei Xerxes, que é o nome grego dele, dando a ele que chamassem moças virgens, para que ao fim de um tempo, e esse tempo seria um prazo de 1 ano, essas moças sendo preparadas, elas entrariam à presença do rei, e o rei escolheria uma delas para ser a sua esposa. E nesse contexto, nós podemos ver Mardoqueu, que era um judeu, um homem que estava ali na Pérsia, um homem que não tinha voltado a Jerusalém, um homem que ficou ali naquela terra, e ele tinha criado a Esther
Esther era sua prima, filha do seu tio, uma mulher, uma moça, por certo, perdeu seu pai e sua mãe, Esther, e Mardoqueu recebeu ela para criá-la, criou no temor do Senhor a Esther. O nome hebraico é Hadassah, Esther seria um nome persa. E esta moça, se apresentando, ela foi escolhida pelo rei. Podemos ver Deus operando, trabalhando na história, antes mesmo que sucedesse um grande problema, uma grande dificuldade, Deus já estava fazendo e mexendo ali as coisas de uma maneira tal para que desse um grande livramento ao seu povo. E podemos observar que Esther é escolhida pelo rei Assuero. Esther, escolhida pelo rei Assuero, estava Mardoqueu à porta do palácio acompanhando como é que estava a vida de Esther no dia a dia. E ali na continuidade dessa história você observa que o rei exalta um homem chamado Hamã como o segundo homem no reino. E esse homem, Hamã, um homem de mau caráter, um homem orgulhoso, presunçoso, vaidoso, um homem que tinha, se é que pode dizer assim, muitas virtudes negativas, um homem de Belial. E este homem foi exaltado pelo rei Assuero, que o colocou como o segundo homem no reino, e fez até um decreto para que todos que Hamã passasse por eles deveriam se inclinar ao solo. E Hamã, quando saía do palácio, Mardoqueu, à porta do palácio, não se inclinava diante de Hamã. E nessa situação, Mardoqueu não se inclinando, todos se inclinando, e Mardoqueu ficava em pé ali. Me lembra até quando os amigos de Daniel, quando o rei faz aquele grande decreto, dizendo que quando tocasse os instrumentos, todos deveriam se prostrar diante daquela grande estátua de ouro, que significava ali o rei Nabucodonosor, e só os 3 amigos de Daniel ficavam em pé, fazendo diferença ali, e ocasionou tudo que o irmão sabe ali no final dessa história. Da mesma forma que todos se prostravam diante de Hamã e Mardoqueu ficava em pé, e Hamã ficou incomodado com aquilo, perguntou para que falasse a Mardoqueu quem ele era, e qual é essa pretensão dele de não se prostrar diante da presença de Hamã. E Mardoqueu fez a conhecer a Hamã que era judeu. E quando Hamã soube que era judeu, ele teve um intento maligno: eu vou exterminar não só Mardoqueu, mas também todos os judeus da terra ali. Aqueles que não voltaram para Jerusalém, muitos ficaram ali na Pérsia. E ali ele teve, nesse intento, levou essa proposta ao rei Assuero, esse decreto, para que tirasse a vida deles num determinado tempo, era um prazo de mais ou menos 1 ano também. Todos eles seriam mortos e os despojos deles iriam passar para o reinado do rei Assuero. Ele convence ao rei a assinar esse decreto. E quando Mardoqueu é avisado, é feito o aviso nas províncias com relação a este dia da mortandade dos judeus, Mardoqueu, tomando conhecimento disso, ele muito se entristece, e também o próprio povo judeu na Pérsia se entristece, chorando e clamando. E Mardoqueu se apresenta na porta do palácio com uma roupa, com um pano de saco, com cinzas sobre a sua cabeça, numa situação de grande aflição ali. E quando Esther toma conhecimento dessa situação, que Mardoqueu estava ali à porta do palácio, dessa maneira, ela manda levar roupas para ele e perguntar a ele o que acontece, o que está acontecendo ali. Então Mardoqueu não aceita trocar as suas roupas e manda avisar a Esther. Nós temos aqui no livro de Esther, no capítulo 4, onde ele diz aqui no versículo 7, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Hamã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo.
Então, quando Mardoqueu faz esse pedido a Esther, Esther responde a Mardoqueu da seguinte forma, no versos 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Esther, primeiro pedido de Mardoqueu que intercedesse naquela situação tão terrível, ela fala aqui com relação aos estatutos ali do reinado da Pérsia. Ela não poderia fazer isso. Mas Mardoqueu, ele insiste, faz um novo pedido a Esther, onde ele diz no versos 13, disse Mardoqueu então, que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. São palavras que saltam aos nossos olhos. Quando observamos aqui essas palavras de grande impacto de Mardoqueu, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. E nós aplicamos para nós hoje essa palavra. Estamos no reino de Deus. E neste tempo no reino de Deus, é tempo de nós trabalharmos nesse reino. Tem sido nos confiado algumas responsabilidades para fazer na casa do Senhor. Você tem sido fiel ao Senhor? Você que ensina, você que prega, você que canta, você que é músico, você que administra, você que é um secretário, você que é um atalaia na casa de Deus, você que trabalha na parte de som, na parte de assistência aos irmãos, de assistência social, eu não sei. Qual for a parte que você está trabalhando, você está ativo na obra do Senhor, você está trabalhando na obra do Senhor. Sabemos que tem sido nos dado um talento para estarmos granjeando, investindo no reino de Deus. Então, é importante que a gente esteja fazendo todo o nosso melhor para que esse reino venha se expandir na face da terra. Mas nessa segunda fala de Mardoqueu, Esther cai em si aqui, como nós vamos ver no versículo 16, e ela manda dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. É uma outra fala que salta aos nossos olhos aqui. Se eu morrer, morri, ou perecendo, pereço. Ela fez um preparo, um jejum em oração e entrou na presença do Senhor. Poderia ter sido sentenciada com a morte, mas ela já tinha confiança que estava tudo nas mãos do Senhor. Deus tinha preparado ela para aquele tempo, para dar este grande livramento ao povo judeu ali. Ninguém pode impedir a obra do Senhor. Quem quer que seja que venha tentar impedir, atrapalhar, bloquear a obra do Senhor, vai cair por terra, porque é a obra do Senhor. Assim, desde o início da promessa da vinda de Jesus, quantas dificuldades, se tivéssemos tempo de falar aqui, para que essa promessa fosse cumprida, o Salvador vindo dos judeus, quantas dificuldades, quantos problemas, mas todos eles, pelo poder de Deus sobrenatural, foram ultrapassados e foram derrubados. Quando Esther faz esse jejum, ela entra na presença do rei. E o rei, o texto que nós lemos aqui no capítulo 5, nos 3 primeiros versículos, o rei, quando a vê, ele levanta o cetro de ouro em sua direção, querendo dizer com isso que ela estava aceita diante do rei. Ela toca o cetro e o rei pede para que ela peça pelo menos
que ela pedia, metade do reino ele daria a ela. O rei, Esther muito favorecida pelo rei, o rei realmente amava Esther, uma moça belíssima, como diz a história aqui. Então Esther, ela pede que se chame a Ramã também para um banquete que ela vai participar ali. E o rei manda chamar a Ramã. E o rei, quando chama a Ramã, e eles estão ali bebendo, e o rei pede que Esther, peça o que você quer, e ainda que a metade do reino eu vou te dar. E aí, Esther, são coisas que nós vemos dentro da palavra de Deus, toca os nossos corações. Esther não faz o seu pedido nesse momento. Ela fala que amanhã eu vou fazer um banquete, um outro banquete, e eu quero o rei e Ramã junto conosco, aí eu vou falar. Não era naquele dia que ela iria falar. Então, quando o Ramã ouve isso, ele vai embora para sua casa com muita alegria, muito satisfeito, e chega na sua casa e fala: olha, a rainha me convidou só a mim, eu e o rei, para um banquete amanhã. E aí, mas eu estou ainda com aquela mágoa desse Mardoqueu, esse homem que não se prostra aos meus pés, esse homem que me despreza. E aí a esposa de Ramã, Zeres, de nome Zeres, ela diz: faz uma forca de 50 côvados, que é um pouco mais de 20 metros, e amanhã cedo, quando você chegar, você já manda o rei Assuero enforcar esse Mardoqueu. Ele ficou satisfeito com essa ideia e já mandou que preparasse já essa grande forca. Acontece que quando você, dessa noite, do dia para virada para a noite, para o outro dia, o rei tem uma insônia muito grande e pede que os seus assessores ali leiam para ele os livros das crônicas. E quando eles vão ler, assim, aleatoriamente, abre o livro e aí começa a contar uma história que 2 pessoas do seu reinado estavam conspirando para matar o rei. Então Mardoqueu, tomando conhecimento disso, avisou a Esther que avisasse ao rei dessas pessoas que queriam matá-lo. E o rei, tomando conhecimento e vendo a veracidade dessa informação, mandou enforcar essas 2 pessoas. Só que o rei, quando ouve isso, ele pergunta o que se fez para compensar ou galardoar a este Mardoqueu. E ali nós observamos que, como diz aqui a palavra de Deus, nada se foi feito, coisa nenhuma se lhe fez. Então o rei pergunta na mesma hora: quem é que está no pátio do palácio? O irmão percebe, nesse momento, vai chegando Ramã. É algo que você vê a mão de Deus, o dedo de Deus operando ali de uma maneira extraordinária. Isso traz muita alegria ao nosso coração de ver Deus tratando daqueles que são seus, guardando, orientando e fazendo coisas maravilhosas. É Ramã que está aqui no pátio do palácio. Então o rei fala: chama ele rapidamente para cá. E Ramã é colocado na presença do rei. E o rei pergunta a Ramã: o que você acha que eu deveria fazer para alguém que o rei tem grande estima, que o rei tem grande consideração? Então Ramã, na sua presunção, imaginando com certeza que seria ele mesmo, ele diz ali algumas coisas que ele fala: esse homem a quem o rei se agrada, traga as vestes reais, viste esse homem, sente esse homem no cavalo da majestade, coloque uma réplica da coroa na cabeça desse homem, e um dos príncipes saia caminhando, carregando, levando esse cavalo ao redor da cidade, dizendo: assim o rei faz a quem ele muito quer, a quem é muito agradável a ele. Então vai lá, o rei fala a Ramã, vai lá e faz isso com Mardoqueu. O irmão pode imaginar a decepção de Ramã naquela hora, ele querendo matar aquele homem, o rei exaltando a Mardoqueu. E assim Ramã, na ordem do rei, desce e faz isso, e vai andando com Mardoqueu vestido com vestes reais, com a réplica da coroa na sua cabeça, andando no cavalo da majestade.
e ali Ramã falando, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois ele leva a Mardoqueu de volta ao palácio, e Ramã sai correndo para a casa dele, angustiado, como diz aqui a palavra de Deus, e a cabeça coberta. E quando ele chega na casa dele, ele conta isso para os seus ali, e a mulher de Ramã diz, olha, você começou a cair hoje diante de Mardoqueu. E quando eles estão conversando ali, já vem imediatamente os eunucos do rei, se apressam a levar Ramã ao banquete que a rainha tinha preparado. E Ramã, quando entra na presença do rei com Ester, e o rei pergunta a Ester, o que é que você quer? Qual é a tua petição? Que até mesmo a metade do reino eu vou te dar. Então vemos aqui a Ester, ela diz assim ao rei, no versículo 3 do capítulo 7, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. E se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. É este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então, nessa situação, aquele que Ramã queria que estivesse prostrado aos seus pés, agora se prostra aos pés da rainha Ester, clamando pela sua vida. E quando ele está nessa posição ali, o rei volta e vê ele aos pés da rainha. A rainha estava sentada na cama, e o rei até parece perceber uma outra atitude de Ramã naquela situação, querendo talvez estar ali tentando alguma coisa com a rainha, tentando ter um relacionamento com a rainha ali. Ficou uma situação muito ruim ali. Então quando o rei volta, tornando ele ao palácio, voltando, ele diz, porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? A fala do rei Assuero. E saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Nesse interim, um dos eunucos do rei, de nome Arbona, ele diz, olha, eis que a forca de 50 côvados de altura que a Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, Mardoqueu que tinha livrado o rei de morte, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei na hora ali, enforcai-o nela. Então podemos ver a ação de Deus tão maravilhosa nesse pequeno livro de Ester, onde não aparece o nome de Deus explicitamente, mas está tão implícito que ele está explícito. Como eu falei no início dessa palavra, você vê Deus agindo de uma maneira muito maravilhosa, um controle total pela sua onisciência, pela sua onipotência, conhecendo os tempos, os momentos. Perceba que enquanto Ramã mandava preparar uma grande forca ali, naquela madrugada, o rei tem a insônia. Perceba que nessa insônia foi feita a justiça a Mardoqueu pelo livramento que ele deu ao rei Assuero. E perceba que no momento exato que Ester vai falar para o rei é aquele. Ester não fala um dia antes. Por que Ester não fala um dia antes? Ela não sabia disso, porque estava debaixo da direção de Deus. Ela espera no dia seguinte que eu vou falar. Ela não está sabendo disso. Deus é esse Deus que a gente vê aqui, tão maravilhoso. É esse Deus que socorre, como diz o título aqui do estudo, socorro de Deus para livrar o seu povo. Esse é o Deus que nos socorre. Esse é o Deus que nós podemos contar, que você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, pode contar com Ele. Nas suas aflições, nas suas angústias, nas suas dificuldades.
é um Deus que você, clamando a Ele, com um coração sincero, arrependido, Ele vai te ajudar. Ele quer o melhor para você. E talvez até nas dificuldades, são momentos e oportunidades de nós termos grandes experiências com Deus e podermos nos alegrar também de conhecer um pouco mais desse Deus tão maravilhoso. Nessa manhã você seja edificado através dessa palavra, que a tua fé venha a ser acrescentada por esta palavra, conhecendo que este Deus que estamos falando é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que Mardoqueu se dobrava para ele, mas não se dobrava para os ímpios, é o mesmo Deus que está nos céus vivo e intercede por nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então fica esta palavra nesta manhã ao teu coração, meu amado. E você que não conhece ainda o Senhor, tem a oportunidade de abrir o teu coração e entrar nesta grande família, aqueles que são salvos, não por mérito, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Se você quiser dar este passo de fé, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida nas mãos dele, tenha certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Você será mudado, transformado, terá o seu nome escrito no livro da vida e irá assegurar a vida eterna na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito nos alegramos em poder compartilhar esta tua palavra neste pequeno livro da Bíblia, mas uma expressão tão grande, tão maravilhosa da tua ação em favor aos teus ali, Pai. Nós somos teu povo hoje, da mesma forma que os judeus o eram naquele tempo. Hoje há um povo só, salvos em Jesus Cristo. E que esta palavra em nossos corações venha reanimar a nossa fé, sabendo que o Senhor é o mesmo, e o que o Senhor fez, por certo, o Senhor fará também, da mesma forma, nesses dias e até o final dos tempos. Que esta tua palavra nos corações seja um alimento sólido e venha edificar este meu irmão, esta minha irmã, nesta dificuldade, nesta aflição que tem passado, sabendo, confiando e crendo que o Senhor não está indiferente às aflições do seu povo. Senhor, ouve a nossa oração e atende aqueles que nos ouvem nas suas necessidades, em nome de Jesus. Amém.